pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Jobis e você está no Jobis PC, um canal em que a gente debate as questões inerentes à deficiência de uma perspectiva emocional, filosófica, existencialista e psicológica. Olá, boa noite. Estamos aqui nessa maravilhosa, nessa magnífica terça-feira, na segunda metade de janeiro, para falar de um tema muito importante e muito cabuloso. Confiança. Bom, toda pessoa com deficiência sabe que existem duas perguntas que as pessoas nos fazem. É batata. Pergunta número 1. Qual a sua maior dificuldade? E tem, assim, várias coisas. Mesmo que a gente esteja de boas fazendo uma atividade, chega a imprensa e vai perguntar: qual é a sua maior dificuldade fazendo tal coisa? Eu falo, gente, vocês não querem saber sobre as minhas facilidades, os meus sonhos, a minha personalidade, as minhas vitórias? Não! Querem saber sobre as dificuldades. Ai, e aí é muito doido, porque às vezes a gente tá numa vibe bem legal, assim. Qual a sua maior dificuldade? Então, não sei, nesse momento eu tô feliz, eu não tô ligada nas dificuldades. Aí a gente tem que virar a chave assim, peraí, do que eu posso reclamar? A outra pergunta que o pessoal sempre faz pra gente é: já aconteceu de alguém mentir pra você, enganar você, ferrar você, sacanear com você? Já aconteceu? E a resposta é: vira e mexe, sim. Nós que temos uma deficiência importante, nós somos vulneráveis e nós somos sacaneados e tem que viver com isso. Não tem jeito, senão a gente vira um fundo eterno de revolta. E essa revolta vai comer o nosso aparelho digestivo, gástrico, e nós seremos muito tristes da vida. É exatamente isso. Então, existem situações em que as pessoas sacaneiam a gente. Muitas pessoas que dizem assim: fulano é muito honesto. É só ela estar diante de uma pessoa vulnerável, que se ela puder ganhar uma vantagenzinha, ela vai ganhar. Jô, você é pessimista? Não, eu sou realista. Então, eu sou uma pessoa que vive no mundo e que optou por uma vida autônoma. E ao optar por uma vida autônoma, a gente acaba muitas vezes contando com pessoas desconhecidas. Pessoas desconhecidas que têm a oportunidade de nos prejudicar. E elas aproveitam essa oportunidade. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente chora e morre em posição fetal. Eu, como psicóloga, não sugiro que vocês morram em posição fetal. Não sugiro que vocês morram de chorar, tá? Assim, só pra deixar muito claro. Ou a gente dá a volta por cima. Opa, como é que a gente dá a volta por cima? Muito fácil, meus amores, minhas amoras, meus queridos ouvintes. Gente, a gente já chegou em 200 inscritos. Caramba, obrigada, parabéns, que massa! Tá. Então, como é que a gente faz? Olha, tem coisa que é problema do outro. Sério. Tipo assim, não adianta a gente entrar numa cápsula pra não ser enganado. É possível que a pessoa que nos vendeu a cápsula tenha dito que a cápsula prevenia contra enganações e não é verdade, a gente vai ser enganado. Ou a gente aceita que alguns erros são de quem os comete. Eu já fui sacaneada várias vezes. Não vou fazer relato porque eu não tô com vontade de falar de coisas deprimentes hoje. Mas se eu paro pra pensar, vou falar pra vocês. Na maior parte do tempo, as pessoas são honestas comigo. Quê? Gente, estar com uma pessoa com deficiência, não sei se vocês pensaram isso, ativa quem você realmente é. Então, se você é snob e você tá com uma pessoa com deficiência, você vai ativar o seu snobismo. Se você é uma pessoa gentil, paz e amor, você vai. E se você é uma pessoa indiferente, a gente vai ativar muito a sua indiferença. É uma coisa assim, parece que a gente tem o poder de tirar as máscaras da pessoa. E a gente vive em um país em que, em muitos recortes de convívio, passar os outros para trás é considerado esperteza. É considerado assim um talento, uma habilidade a ser conquistada, né? Se você pode ganhar 10 e você vai ganhar 10,5 passando o outro para trás, nossa, super compensa, ganhei 5 centavos. E aí a gente tá imerso nessa cultura, né? E aí algumas coisas eu comecei a entender que elas acontecem comigo, não é porque eu sou cega, gente, é porque eu vivo em um país em que passar os outros para trás é legal. As pessoas acham legal sacanear o bonzinho, legal sacanear o ceguinho, que seja, né? E aí as pessoas pensam que eu não sou muito esperta e algumas vezes elas tentam me enganar na cara dura, assim, na coragem, na raça.
e eu finjo que eu não ouvi pra não constranger a pessoa, porque senão... É sério, a gente acaba decidindo as brigas que vale a pena ter. E isso é uma questão muito pessoal. Muito pessoal mesmo. Então, assim, por isso que eu falo muito com vocês, pra gente ter informação pra decidir como que a gente vai gerenciar a nossa deficiência. Vejam que o papo do Jobs PC é um papo diferente do que a gente vê muitas vezes em outros espaços. Eu evito trazer verdades prontas pra vocês. Tipo, façam assim, pensem assim, sejam assim. Porque tipo assim, graduada em filosofia e psicologia, esse papel não me cabe. Isso vai contra tudo que eu acredito, tudo que eu entendo como vida. O que eu entendo é que quem vai pela cabeça do outro acaba perdendo a sua própria cabeça. E eu entendo que cada um vai arcar com as responsabilidades pelos seus atos. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Se eu for viver a minha vida inteira com medo de quem pode me enganar, com medo de quem pode me prejudicar, eu não vou viver. Eu passei outro dia por uma situação assim bem doida, que eu fui pagar uma corrida de táxi. E o moço passou meu cartão 3 vezes. Eu sei que isso, em alguns casos, rola golpe, né? A pessoa passa 3 vezes e tem lá um golpe, uma mutreta, e ela vai pegar os dados do seu cartão. Na hora que passou pela 3ª vez, eu pensei, cara, isso aqui pode ser um golpe. Eu pensei, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar o cartão, eu vou bloquear. O meu cartão dá um trabalhão pra físico, né? Dá um trabalhão, depois só pedir outro, é um caos. O meu banco não é tão flexível. Eu vou fazer o quê? E aí vem Jô, a pessoa que eu sou, né? Eu optei por ficar de olho aberto e qualquer coisa acionar a operadora. Porque eu não tinha como bloquear pelo aplicativo nesse caso. E não aconteceu nada. Era realmente uma pessoa que teve um problema com a maquininha. Mas tipo assim, se eu fosse neurar com isso, se eu fosse surtar com isso, a minha vida ia virar um caos. Por algo que talvez não acontecesse. Eu não tô dizendo que é certo ou é errado. Eu tô dizendo que naquele momento eu decidi confiar na pessoa que me falou que a máquina dela estava com defeito. E quem quiser fotografar o seu cartão pro mal, vai fazer. Quando eu posso passar por aproximação, né? Um dos meus cartões é de aproximação, eu prefiro, porque daí o cartão não sai da minha mão. Mas tem ocasião que isso não é possível. Eu vou fazer o quê? Eu não vou passar. Ah, mas se você usar dinheiro na rua, as pessoas vão se aproveitar de ti em troco. Já aconteceu, mas eu te conto que 95% das vezes não acontece. Ah, você vai colocar uma pessoa na tua casa para trabalhar, ela vai te roubar. Sim, já aconteceu. Mas a maioria das pessoas foi honesta comigo. E aí, quando a gente confia, eu penso muito assim, eu até posso não confiar em você, mas eu confio na vida. Eu confio que aquilo que eu mando pra você, a vida vai mandar de volta pra mim. Mesmo que você não confie, não seja digno daquilo que eu tô te oferecendo, a vida vai ajeitar as coisas em algum momento. E assim, por outro lado, eu já passei por tanta gente que confiou em mim, que eu fiquei até sem graça. Sério, muitas pessoas confiaram em mim. Em situações até que elas podiam não confiar. Porque por mais que a gente faça as coisas certas, tem hora que as coisas podem dar errado e ficar parecendo que a gente não agiu bem. E mesmo assim, pessoas confiaram em mim. Eu lembro de um caso, por exemplo, que eu comprei um produto, eu fui fazer o depósito não deu certo. Era tempos pré-Pix, né? A gente não tinha Pix, então eu fui na agência, o sistema estava fora do ar. Mandei pra pessoa a mensagem, olha, eu tô aqui na agência, o depósito não deu certo. Ela falou assim, olha, eu já tô aqui no correio. Eu não vou voltar com a sua encomenda pra trás. Eu vou postar pra você e depois você me passa. Amanhã você me passa. Eu falei, caramba, né? Caramba, a pessoa escolheu confiar em mim. Caramba, e isso me coloca na posição de confiar na pessoa. Claro que a gente abre o olho. A gente vai construindo as nossas formas de abrir o olho, de perceber quando a pessoa elogia muito. Eu desconfio de quem me elogia muito, desabridamente, assim. Eu falo, tá me amaciando, por que exatamente, né? Pessoas que de repente começam a fazer umas perguntas muito pessoais, muito estranhas, eu também aprendi a desviar, aprendi a não responder, né? A gente aprende a se proteger, então meus gadgets na rua são o tempo todo com a tela desligada. Pra não correr o risco de nada ficar aparecendo na tela desnecessariamente. No meu caso, eu sou cega, né? Eu não sou baixa visão.
Então, se eu fecho a tela, isso não vai me tirar informações, tá? Se a pessoa é baixa visão, as estratégias precisam ser diferentes. E assim, a gente vai aprendendo a ter certa sutileza, que todo mundo hoje em dia precisa ter, né? Descrição na internet, descrição nas relações e tudo isso. Mas são questões que a pessoa com deficiência, ela vai precisar decidir como ela vai lidar com isso. E aí é preciso empoderamento e pensar a respeito para a gente decidir, porque a gente não vai ter uma decisão indolor, vai ter sempre ônus e bônus. Então, se você opta por ter uma vida com mais autonomia, fazendo as coisas mais sozinhos, menos com acompanhante, vai ter coisas legais acontecendo. Você vai ter mais liberdade de ir e vir, vai ter mais privacidade, mas você vai estar mais vulnerável a golpes, porque tem muitas pessoas que respeitam a pessoa que tem deficiência, não pela gente, mas pelos outros, sabe? Então já aconteceu às vezes de eu estar fazendo uma compra qualquer e o cara que tá lá no caixa chama uma pessoa que não tem nada a ver e fala: olha aqui, eu tô passando o cartão pra ela, olha o valor que tá aqui. Eu falei, cara, eu falo, não se preocupa, eu vejo pelo celular. Mas ela faz questão de chamar outra pessoa para atestar. Lembrando que ela pode fazer um gesto para essa pessoa e ela dizer, ou tem um cúmplice, e esse cúmplice dizer que tá certo e tá errado. Sempre é possível acontecer isso, né? Já aconteceu de eu fazer saques em locais e me ter diferença de dinheiro, né? E eu falo, olha, tem diferença aqui, ó. Acho que teve um problema. E a pessoa, você viu que ela ficou meio sem gracinha, né? Então, assim, a gente faz o nosso dever de casa, mas a gente não pode viver para isso. Quer dizer, eu sugiro a gente não viver para isso. Eu sugiro a gente não viver com medo. Mas cada um vai ter o nível de cautela que vai fazer essa pessoa se sentir confortável. Já tem pessoas que optam por fazer as coisas mais frequentemente com acompanhante, porque você vai ter mais segurança, você vai ter menos autonomia na prática, você vai ter menos privacidade, porque mais pessoas vão estar sabendo o que você fez, o que você deixou de fazer, a que horas você foi, a que horas você voltou. Mas pode ser que para você isso não seja importante. Então, eu acho muito importante frisar aqui no Jobs PC que não existe o certo e errado na cegueira e na deficiência em geral, sabe? A gente tem muita ideia do deficiente modelo, deficiente perfeito. Então, deficiente perfeito é aquela pessoa que faz tudo sozinha, que é safa, que vai para cima e vai para baixo. Mas acontece que isso às vezes gera um prejuízo emocional tão grande para essa pessoa que as vantagens ficam desvantajosas. Já pode acontecer que você seja uma pessoa que tenha aberto mão de desenvolver todo o seu potencial em uma área e prefira andar com as pessoas e isso tenha muitos outros motivos. Por exemplo, pode ser que você tenha um familiar que quando ele ande com você para te levar para algum lugar, seja a oportunidade que vocês têm de conversar. E talvez isso seja importante para você. Talvez você use esse momento em que você é ajudada e ajudado para ajudar a pessoa que está te ajudando. Então não tem certo ou errado. É fato que com o acompanhante é mais seguro, é menos provável a gente sofrer golpes de estranhos na rua, né? De ser passado para trás. Mas também já aconteceu muitas vezes do próprio acompanhante ser a pessoa que te prejudica, que mente para você, né? Em muitos aspectos. Eu tô pensando no aspecto material, mas tem no aspecto emocional, né? Muitos adolescentes vão sair com um amigo, o amigo fala, fulano tá olhando pra você, fulano tá olhando nada. Tem uma pessoa olhando pra você, não tem ninguém olhando pra você. Me leva lá, a pessoa não leva. Consegue o telefone de fulano, a pessoa não consegue, não tenta. Então, assim, são coisas que a gente precisa abrir o olho e sair do conto de fadas. Viver não é indolor. Ter uma deficiência importante não é indolor. Você vai sofrer consequências por causa disso. E você vai ter que decidir o que fazer com esse sofrimento. Você vai ter que decidir o que você vai fazer com a deficiência que você tem. É uma decisão que é tua. Não tem como a Jobis, o João, o Paulo decidirem por você. E você é responsável por essa escolha. E, de novo, não tem o certo, não tem o errado, olhando de cima. Vista de cima, a terra é azul. Você precisa encontrar a sua verdade. Você precisa encontrar aquilo que te dá paz. Você precisa encontrar um caminho que para você faça sentido e seja emocionalmente sustentável. Porque se não for, você pode estar seguindo a cabeça do maior especialista em deficiência,
e viver uma vida que para você não tem sentido. Então não façam isso. Eu acho que quando a gente se respeita, o primeiro passo para a gente se respeitar é a gente conseguir fazer escolhas que façam sentido pra gente. Eu conheço vários argumentos de pessoas muito legais que optam por ter acompanhante em vários momentos da sua vida. Momentos que eu falei, olha, não quero, eu quero viver isso. Eu quero enfrentar as dificuldades, eu quero enfrentar as facilidades, eu quero desenvolver as habilidades. Isso é importante para mim. E quem que tá errado? Quem que tá certo? Depende do quanto isso faz sentido para você, de como você fica depois de fazer isso. E ser passado para trás provavelmente vai acontecer várias vezes. Mas se você estiver fazendo algo que para você faz sentido, isso vai fazer sentido para você. Isso não vai te destruir. Sabe? E ao mesmo tempo que eu falo para vocês, a gente é passado para trás. Eu giro pro outro lado. Você tem que aprender a confiar. Tem que aprender a confiar nas pessoas. Porque se você vive armado contra o mundo, a gente não deseja isso pra ninguém. É muito pesado. E é muito solitário também. Eu não ando pela vida pensando que todo mundo é meu inimigo, pensando que todo mundo quer me prejudicar. Primeiro porque é meio paranoide, né? E a pessoa se dá lá muita importância. E a maioria das pessoas nem sabe quem eu sou, gente. Então, eu acho que a maioria das pessoas não pensa nem dispensa nada sobre mim, né? Mas você pensar, você viver armado contra o mundo não dá certo. Às vezes você pode ser gentil com as pessoas, isso faz a diferença. E às vezes, se alguém te prejudica, se alguém te machuca, se alguém te maltrata, isso é mais sobre ele que sobre você. Tem hora que a gente aprende a virar e falar, tá, isso aconteceu, mas isso não é meu. Isso não me pertence. Isso não é da minha conta. E eu não tô falando aqui de indiferença, não tô falando aqui de superioridade, eu tô falando aqui de saber deixar algumas coisas pra trás. É isso, gente. Um abraço grande pra vocês. Até amanhã. Lembrei agora, vocês sabem que eu tô toda lembrando de música hoje, né? Eu tava lembrando daquela música do... Ai, meu nariz tá chato hoje. Do Fernando Delgadillo, cantautor mexicano. Por que eu tô falando espanhol, gente? Cantor, compositor mexicano, trovador, né? E ele fez uma música chamada Habrá que Crer. E ele fala várias coisas em que ele foi enganado. E o refrão ele fala habrá que crer. Então você tem que acreditar em alguém. Você tem que acreditar em algo. Senão a vida não se sustenta. E eu lembrei também de uma música do Titãs, antigona, acho que de 2008. O refrão fala assim, é bom desconfiar de ser desconfiado. Não vou desconfiar de você até que me prove o contrário. Conta pra mim nos comentários se você assistiu até aqui, se isso faz sentido pra você. Eu confesso que optei por confiar em você até que você me prove o contrário. E 99% das vezes dá certo. Mas encontre a sua verdade.